quadro de verme, que é a leiteira, pessoas fazendo coisas comuns no dia a dia, tá? E tem esse outro que é de Steam, o jogo de boliche em frente à estalagem. Então, mas tem gente que acha que aquilo ali acontecia e eles faziam uma releitura daquilo, mas não, eram cenas mesmo que eram colocadas no dia a dia e eles ali pintavam aquelas pessoas. E nós temos o retrato. Tem aqui o retrato de Matisse, né? Que é Madame Matisse, Rembrandt, o retrato de Jones, Modiglin, que é o Amedo, retrato de Lunia. Então tem 3 retratos aqui e eles falam que originalmente os artistas que se dedicavam a esse gênero procuravam fazer uma representação o mais fiel possível da pessoa retratada. Isso porque antes da invenção da fotografia, essa era a única forma de reproduzir a imagem de uma pessoa. O retrato pode ser frontal, de perfil, autorretrato, nu artístico. Então quer dizer que até esse momento eles te pintavam as pessoas conforme era a pessoa, fielmente, sem pôr e nem tirar nada, tá? Porque não existia fotografia. Quando surgiu a fotografia, muitos artistas se viu assim na forma de querer reinventar alguma coisa para que pudesse sobreviver. Porque quem ia querer mais ficar posando horas sentado, horas em pé para fazer o seu autorretrato ou a sua imagem? Então, eles começaram a se reinventar dentro de outras coisas. Ao longo da história, esse gênero passou a ser influenciado pela visão do artista sobre a pessoa retratada. O autorretrato faz parte desse gênero e apresenta a percepção que o artista tem de si mesmo. Muitos artistas costumam imprimir nos autorretratos seus medos, angústias e felicidades. Então, o artista, ele tem às vezes, quando ele está pintando, ele coloca os seus sentimentos ali. Então, se ele está feliz, o que ele está pintando fica feliz. Se ele está chateado, se ele está angustiado, se ele está com alguma raiva, aquilo reflete na imagem dele, reflete na pintura dele. Então, o artista é muito sensível. E nós temos também a natureza morta. A natureza morta, que é obra desse gênero, apresentam objetos e seres inanimados, isto é, aqueles que não apresentam vida, como frutas, flores, alimentos variados, animais abatidos e etc. Ao longo, podemos apreciar um exemplo desse gênero pintado pelo francês Paul Cézanne, tá? Aqui ele pintou um quadro, Natureza Morta, com açãs, de 1890. Então, por exemplo, se você tem uma laranjeira, né? Um limoeiro. Então, se você tirou do pé aquele fruto, deixar sobre a mesa, ele é uma natureza morta. Porque se poucos dias não for consumido, ele morre. Então, tudo que você tira do ser vivo e não tem mais, ele não tem mais vida, não recebe mais o alimento, então ele vem a perecer. Então, por isso se chama natureza morta, tá? E nós temos mais uma categoria, que é a paisagem. E aqui ele fala, trata-se de, como o próprio nome cita, da representação de paisagens naturais, como árvores, planícies, montanhas, grutas, vales, rios e floresta. Principalmente quando o tema predominante apresenta uma visão panorâmica, dispostas em uma composição. Seu principal conteúdo é a natureza. Então, essa natureza, ele pinta conforme ele vê, nitidamente representada, tá? Ele não coloca, como você vê aqui essa pintura, se você olhar, parece uma fotografia de tão perfeita que é. Então, esses temas eram muito retratados no passado, tá? Nós temos muitos, antigamente, quando nós íamos na casa de pessoas mais antigas, você tinha que ter lá um quadro com um riacho, com uma cachoeira, com uma paisagem bonita de campo, alguma coisa nesse sentido. Então, usava-se muito esses quadros. Quadro de paisagem, então, era demais. E então, hoje, nós já não temos muito isso nas casas.
mais ainda usa, mas não é tanto. E nós temos também alegoria. Essa alegoria ela é composta de obras que representam em suas formas uma ideia abstrata. Por exemplo, o amor, o medo é uma coisa que você não pode pegar. Ela é abstrato, você só sente o amor, só sente o medo, entendeu? Então, a raiva e outras coisas parecidas, você só sente, você não pega. Então, por isso é abstrato. Por meio de elementos como sentido figurado, embora uma obra de pintura alegórica geralmente contenha símbolos, somente a presença deles não implica que a obra seja uma alegoria. A obra alegoria aborda algo que não está na imagem em si, mas fora dela, em um pensamento no mundo das ideias ou da imaginação. A alegoria pode ser expressada por meio de metáforas, por exemplo, duro como o ferro, frio como a morte, de símbolos ou de outros recursos de comparação. Então, a imagem, quando nós podemos ver chamada alegoria, ela não é assim uma coisa que praticamente existe, mas às vezes só na imaginação. Muitas das vezes que são criadas, são colocadas ali, tá? Essa obra aqui, O Cavaleiro, a Morte e o Diabo, entendeu? Então, aqui ele está sendo representado. Não é que aqui tem visivelmente, você vai ver a morte, visivelmente você vai ver o diabo. Então, você vê na imagem porque foi criado, tá? Foi criado. Então, eu quero dizer para você que símbolos são imagens que remetem a um objeto ou uma qualidade em função da relação de comparação, metáfora ou alegoria. Exemplo, a pomba branca é tradicionalmente um símbolo da paz. Então, quer dizer que esta frase, ela tem a função de ser uma metáfora, tá? Uma metáfora que nós usamos, porque é uma pombinha branquinha, entendeu? Então, ela tem como função a paz. Nós simbolizamos, é um símbolo, tá? Quando você fala de luto, você imagina logo o preto. Quando você imagina a paz, logo uma pombinha. Quando você imagina paixão, você coloca logo a cor vermelha, um coração. Então, são metáforas, tá? Por isso são chamadas de alegorias. E nós vamos começar dentro da toda a pintura, existe cores, tá? Existe todo um trabalho relacionado ao colorido, tá? De ser criado, de ser formado. Então, nós vamos começar a entrar nesse mundo das cores, tá? Que nós vamos conhecer alguns elementos, alguns significados das cores. E eu coloquei aqui para vocês, nesse slide, alguns elementos formais nas artes visuais: cor, linhas, formas e pontos. Cor e seus significados. Então, nós vamos ver que tudo tem um significado, entendeu? Uma pessoa, por exemplo, ela é muito agitada, ela vai pintar com as cores quentes. Uma pessoa que é muito calma, muito melancólica, vai pintar sempre com as cores suaves, cores frias, tá? Então, nós vamos conhecer um pouquinho disso. Aqui nós temos as cores primárias, que é o azul, o amarelo e o vermelho. Cores primárias são formadas por 3 cores: azul, vermelho e amarelo. Elas também são chamadas de puras. São cores primárias porque são as primeiras. Elas não têm misturas nelas, tá? Elas são únicas. E as cores secundárias também são formadas por misturas equilibradas de 2 cores primárias, produzindo o laranja, o roxo e o amarelo. Então, se você vê na imagem 2 cores primárias, tá? Ela vai formar uma secundária. Então, eu tenho aqui o amarelo mais o vermelho. Ela vai formar o quê? O laranja. O vermelho mais o azul vai formar o roxo. O azul mais o amarelo vai formar o verde. Então, tendo 2 cores primárias, eu formo uma cor secundária, tá? Então, com isso, nós vamos conhecer também as cores quentes. São aquelas que predominam tons de vermelho e amarelo, que é o amarelo, laranja e vermelho. Elas são cores quentes, porque nós vamos ver mais à frente que utilidade de cada cor, o que elas significam. E as cores frias são aquelas em que
Na sua composição predominam o azul e o verde. Aí nós temos o azul, o violeta, o roxo, né? E o verde, que são as cores frias, tá? Nós temos as cores complementares, são duas cores que estão em lado oposto do círculo cromático. Geralmente é uma cor primária e uma cor secundária, ou duas terciárias. Por exemplo, um círculo cromático está aqui. Tem a cor amarela, então o complementar do amarelo é quem? O roxo. Eu tenho o verde, a cor complementar do verde é quem? O vermelho. Eu tenho a cor laranja, a cor complementar do laranja é o azul. Então, dentro do quadro desse círculo aí cromático, essas cores que se complementam entre si. E eu tenho também, além das cores quentes e frias, há ainda as cores neutras, que são o branco, o preto e o cinza. Escalas são as tonalidades de cada cor. São divididas entre monocromia e policromia, tá? Então, o preto, o branco e o cinza são cores neutras. Se eu fizer uma pintura e colocar o branco, é neutro. Se eu colocar o cinza, o preto, é neutro. Não vai adulterar, não vai alterar em nada a obra, tá? Monocromia é a cor entre suas variações de claro e escuro. Eu faço aqui a escala cromática. Por exemplo, se eu colocar, tenho 5 quadradinhos para cima e 5 quadradinhos para baixo. O do meio eu coloco um vermelho, bem vermelho. Aí se eu pegar uma tampinha, colocar um pouquinho de branco, aí isso subindo, ela vai ficar um pouquinho mais clara. E se eu botar mais um pouquinho de branco, vai ficar um tom mais claro, até ficar um rosa bebezinho. E quando eu coloco isso descendo, eu coloco um pouquinho de preto no vermelho, vai ficar mais escuro, até ficar aquele vermelho bem escuro, tá? E eu tenho também a chamada policromia, é uma técnica, é a variação de mais de uma cor. Então, a policromia, eu posso pintar de todas as cores. Olha a escala policromática. Ela tem vermelho, ela tem laranja, ela tem amarelo, tem tons de verde, tons de azul, tons de violeta e por aí vai. Tem todos os tons, tá? Então, a cor policromática, ela tem todos os tons. E eu tenho também o significado das cores, tá? Então, eu coloquei alguns aqui para vocês. Por exemplo, o branco, associação material, casamento, cisne, lírio, neve, nuvens, limpeza. Associação afetiva, simplicidade, limpeza, paz, pureza, otimismo, divindade. O preto, a associação material dele é o que? A sujeira, a sombra, a morte, fumaça, noite, carvão, e associação afetiva, mal, dor, negação, pessimismo, tristeza, opressão e angústia. Então, quando eu penso nessas cores, cada um eu associo de uma forma. O cinza, na associação material, pó, chuva, ratos, cimento, neblina. Na associação afetiva, tédio, tristeza, decadência, velhice, passado. Por isso que é muito perigoso quando uma pessoa ela está assim meio melancólica, meio assim com as emoções conturbadas, e ela gostar muito de preto, de cinza, só vestir isso, ou então só pintar as coisas dessa cor. Por quê? Vai deixando mais ela para baixo ainda. E tem a cor laranja, é a associação material, sol, luz, chama,